Mas, Toledinho, o Cuca é uma Cuca boa. Ele podia ter trocado o esquema ali depois das expulsões. Mas isso que ele errou, né? Acho De que não ter. Ele tentou o mesmo modelo de jogo até o final. E não estava dando A certo. explicação dele depois com relação aos corredores que o Palmeiras teve, Betinho, e com características de jogadores diferentes que o Atlético teria, ou tem. Né? Então, pelo que eu entendi da fala do Cuca, o Atlético não tem jogadores que fazem uma marcação, como o Palmeiras, ele citou nominalmente o Dudu, por exemplo, que é um jogador mais de ataque, né? O Gão conhece bem. Ele sempre foi um jogador mais, né, mais técnico, mais rápido e um jogador muito agudo também. Finaliza, né? E tudo mais. Ele sim é um jogador polivalente, que ele pode jogar na beirada de campo, atua também pelo meio, faz bem essas alternações, né? Um jogador muito versátil. Ele, segundo o Cuca, ele é um jogador que aceita o técnico dizer, ó, vai lá e marca. O Atlético não tem muito desses jogadores? Como é que é isso? Acho assim que o Cuca ali estava externando uma insatisfação que ele teve de que é uma certa realidade. Pegando o que o Cuca falou sobre a questão do Abel, e vale contextualizar que ele foi perguntado sobre isso, se era ético um treinador falar como o outro deveria agir. A gente tem que pensar muito até nisso, porque se um médico fala como o outro deve se comportar de forma pública, isso não pode ser tratado de uma maneira ética. Não é ético. Não é ético. Então, assim, e há em toda brincadeira, mas há também essa questão de que a gente precisa de parar de achar que os portugueses vieram aqui para nos colonizar novamente, né? Isso é uma postura. Eu gosto demais do que o Abel faz. Para mim é um baita treinador. Acho até que o Vitor Pereira é um ótimo treinador também no Corinthians. Mas eles estão achando que estão fazendo favor, que estão com a vida ganha. Então, cara, tá treinando o Corinthians, tá treinando o Palmeiras. Eles não estão aqui colonizando. Mas o que o Cuca deveria ter feito, essa é a bobagem, né? Que aí eu vou entrar na brincadeira do Toledo, que ele diz sobre... É a mesma coisa do cara que fala que 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso para quem está perdendo de 2-0, né? Isso é uma piada falar sobre isso, né? Então ele tinha que ter criado alternativas de ter jogado por dentro, né? E agora está falando aqui um engenheiro que não é de obra pronta, mas que é engenheiro de formação mesmo. Mas o Cuca ali, ele deveria ter criado uma alternativa de menos pragmática. O Atlético precisa criar um fato novo internamente e externamente. Por quê? Tecnicamente, o Atlético tem alternativas. Isso eu discordo do Cuca. Eu acho ele muito inteligente, mas ele não quis ousar ali. E o Kardec, apesar da brincadeira do espiritismo aqui, com todo respeito à religião, ele deveria ter entrado para poder fazer o que fez em poucos jogos o Diego Costa, tirar um pouco do protagonismo único do Hulk, tá? E de abrir esse espaço ali para jogar por dentro. Até porque quem perde um jogador durante um jogo de Libertadores não vai priorizar o ataque. Vai manter as linhas defensivas muito justapostas. Então o Atlético ali tinha que ter jogado por dentro, ter enchido o meio-campo para poder ganhar. É o tal bloco que o Abel Ferreira falou. De certa Tinha forma, gente fora sim. do bloco do time e tal. Aí de certa forma, sim. O Mano Menezes veio depois da vitória sobre o Fluminense e falou assim, vocês viram aí essa semana uma aula sobre tal, fazendo também uma ironia, referência, né? Uma referência ao Abel Ferreira. Acredito que sim, tem até razões. A questão que a gente pode observar aqui é se é correto ou não essa abordagem do Abel do ponto de vista explícito ali, né? Acho que ele poderia ser colega, ô Cuca, agora a gente já perdeu aqui, ó. Acho que talvez se fizesse isso eu teria sido eliminado. Eu não vejo que o Abel tenha feito algo assim que... Não, eu nem sei se foi maldoso, mas é a mesma não. coisa de um médico falar isso Não, mas eu publicamente, acho né? O que eu penso muito seria sobre... como se eu corrigisse um comentário seu, né? Assim, o Gão não percebeu. Mas vai é indelicado. Mas acho que vai também do ego da pessoa e da vaidade que a pessoa tem. Eu, por exemplo, não tenho problema de ser corrigido. Não tem problema nenhum em relação a isso. Você falar assim, Gão, eu acho que você está equivocado nessa condição. Porque, por exemplo, até acho que são dois grandes treinadores. Né? Independente de rivalidade, são dois grandes treinadores. Mas eu acho que, assim, não vi o comentário maldoso ali do Abel, nesse sentido, e acho que o Cuca respondeu de uma forma muito ríspida e desnecessária. A forma com que ele respondeu. Mas você viu a pergunta, Hugão? Essa que é a questão. A forma com que ele respondeu. Mas aí é fácil você virar pro cara e falar assim, cara, eu entendi o critério da sua pergunta e vida que segue. Sim, mas foi igual aquela também, pergunta indelicada que o repórter fez pro técnico do Corinthians, né? Você tem medo de ser demitido? Medo de ser demitido? Aí eu vou falar uma coisa, eu não sei alguém mais tem descendência portuguesa. Eu tenho. Você tem? Eu tenho espanhola. E a gente sabe muito bem que os portugueses são muito diretos. Né? Então, assim, você chega num restaurante, por exemplo, tem São literais, né? Que você são literais, faltou a palavra, Betinho.
tem vinho tal? Tem. E ponto. Se você não pedir... Ele vai Ah, ficar pô, parado você, na sua você frente. não vai trazer? Não, você só perguntou Não, se tem. Exato. E é só assim, da última vez que eu fui em Portugal, aí eu tava lá. Não é mineiro que puxa a conversa. O cara com a namorada, o casal novo, assim, na lanchonete. Amigo seu ou você mesmo? Que Não, tava não, lá? é o português. Ah, o português. Amigo não, porque, seu, não, porque essa o Toledo piada tem é nova, vários né? amigos que Não, não, tem... eu não tinha feito amizade. Não, depois que eu vi esse português dando uma dura na namorada, eu falei, não pode ser amigo meu, não. Não. Aí a namorada estava meio em dúvida. Eu quero um pastel de Belém, eu quero uma coxinha, não sei o quê, perguntando. Isso é ela Aí- portuguesa falando? A portuguesa. Aí o namorado virou e falou assim, então não pedes nada. Então não pedes nada. Rapaz, Você não desse sabe jeito- escolher, não pedes nada. É o O que você sotaque falou. português do Toledo é o melhor, né? Eles não têm um pingo de paciência. Tem Eles não. não têm um pingo de paciência. Você É, ainda faz uma resposta, uma pergunta boba dessa, que o repórter tem que respeitar a história do cara aí também. é aquela Vocês história. conhecem a história que o cara agora- acaba... Só para concluir, Tá. o cara acaba de ter um jogo e tal, perdeu um clássico e tudo. Aí tem essa pergunta. Aí ele vai responder o quê? Você sabe quanto que eu... Como é que é o Ele sotaque? falou, tem... Sabe Ora, quanto pois. tem? Sabe, olha, pois, sabe quantos que eu tenho no banco? Tchê. Claro que é necessária a resposta. Mistura de Né, mas- português com o gaúcho. O Betinho, nossos internautas, espectadores, não devem conhecer essa história. O Toledo foi para a Europa com os filhos, né? Aí passaram pela Inglaterra, pela Holanda, pela Itália e, no fim, Portugal. Aí na Inglaterra ele falava assim, Arthur, pede para ele aí uma limonada para mim. Arthur, Tavim, pede pro italiano aí uma Coca-Cola. Arthur, pede isso. Mas chegou em Portugal e falou assim, ó, Arthur, fala com o taxista. Pai, aqui é Portugal, ele vai falar em português com você. Mas já tinha passado por tantos países. Você né? tinha esquecido onde você estava já, né? Aí essa eu história. não, foi no Uber. Falei, ô Arthur, pergunta pro motorista aí quanto tempo que demora para chegar lá. Ele olhou para mim, pai, pergunta você mesmo, nós estamos em Portugal. Continuando o pensamento do Leopoldo Siqueira, o Leopoldo Siqueira falou sobre ser muito Literal. serem literais. Né? A gente teve também aqui o Ábila, que passou pelo Cruzeiro. Né? O Ábila, o pessoal ia para entrevista coletiva, os repórteres já iam assim, vixe, hoje vai ser doído. Porque o pessoal perguntava um negócio pro Ábila, e o Ábila, ele era literal também, e argentino. O que falava com ele assim? Falava assim, e aí, o que você achou do apoio do time em relação àquela dificuldade que vocês passaram? Aí ele falava assim, mas o câmera não é seu apoio? Ele tá te apoiando também, tá te ajudando também. É desse jeito. Era assim, tal. Então vai muito da cultura de quem tá vindo também. Sim. Sabe? E não é falta de educação, o Não, jeito às deles. vezes é o jeito dele falar. Você vê dois alemães conversando, você pensa que eles estão brigando. Russo, né? E os caras falam... Não, porque eles são prestativos, é só mandar uns abraços. Olha, o que o Luiz Santos pediu para você mandar abraço aí para Rio Pardo de Minas. Ele estava com a gente semana passada. Ah, Olha, bacana. quem está assistindo aí, manda o link para todo mundo, Isso. para mais gente participar. E o Ficar Caio no- Mendes aqui, ó, Alterosa me faz lembrar do meu pai. Olha que legal. A gente assistia sempre quando eu chegava da aula. Hoje eu sou casado e moro em outra cidade. Agora eu assisto daqui e ele de BH. É massa Legal, ele isso, tem né? lembrança do pai, né? Muitas Da pessoas- juventude dele. Muito bacana.